A palavra de Deus, irmãos, a palavra de Deus deixa claro que o tempo de 40 dias, espiritualmente, tem uma relevância. Sempre que Deus quis preparar alguém para os seus propósitos, Ele utilizou esse tempo de 40 dias. Quem se lembra de um tempo desse que tem na Bíblia? Alguém? O dilúvio durou quantos dias? 40. Tem mais. Jesus Cristo jejuou no deserto quantos dias? 40 dias. Tem mais. Moisés, 40 anos no Egito, 40 anos em Midian e 40 anos guiando o povo para até chegar na terra prometida. Tem mais. Quem lembra? Por isso nós estamos começando essa jornada de oração em nossa igreja. E o tema que nós temos, que vamos utilizar, ou temos utilizado, é esse. Vida o que, irmão? Que, gente? Contagiante. E durante esse período nós vamos pregar 7 mensagens, desafiando os irmãos a se comprometerem nesses 40 dias, para que a cada dia nós possamos levar a cultura do reino de Deus em toda parte, através da nossa vida. Para ser contagiante, você só precisa colocar para fora, externar aquilo que o Senhor Jesus já derramou na sua vida. E através disso você vai evidenciar a fé, o amor e a transformação que Cristo trouxe para você. E essa jornada, irmãos, tem 3 coisas fundamentais. A primeira delas é você investir na sua vida individual com Deus. O coração dessa jornada é você. Ela começa quando cada um de nós, enquanto servos e servas do Senhor, nos dispomos a um despertamento na nossa vida pessoal. Como é que eu vou me despertar, pastor? Como é que eu aumento a minha espiritualidade nesses 40 dias? A receita é leitura da Bíblia, oração e jejum. Orar mais, ler mais a palavra e tirar um tempo para você jejuar. Isso vai transformar você em alguém que, através da sua vida, você vai impactar outras vidas. Você vai contagiar outras pessoas. Segunda coisa, você precisa participar de uma de nossas células. Nós vamos ter 9 células no final, eu vou falar, funcionando durante esses 40 dias. Se você participar, você vai ter um crescimento junto com outros irmãos, gerando unidade e potencializando tudo aquilo que nós vamos aprender juntos esse tempo de oração e de aprendizado. Em terceiro lugar, está presente nas celebrações de domingo. Os líderes de célula já estão aí anotando, ou deveriam estar anotando, o sermão, porque é o que a gente vai aprender aqui, que vai ser aplicado nas células. E cada um de nós vai aprender naquilo que Deus quer falar ao nosso coração. E hoje é a primeira mensagem dessa série,
que é coração contagiante. Provérbios, capítulo 15, versículo 13, o que diz? A minha versão diz assim, é a mesma que está ali na tela: o coração alegre aformoseia o rosto. Vamos falar juntos? O coração alegre aformoseia o rosto. A vida plena em Jesus vai levar você a ser um cristão contagiante. Quando você põe para fora tudo aquilo que Jesus tem feito na sua vida, o seu coração é sarado, o seu coração é restaurado, o seu coração é cuidado por Jesus Cristo, você vai impactar outras vidas. Mas a vida que está obscura, na sombra do pecado, ao invés de transmitir coisa boa, vai transmitir coisa ruim. Você, ao invés de contagiar, você vai contaminar as pessoas. E essa é a pergunta que a gente precisa responder hoje. Eu quero contagiar ou eu quero contaminar? Não tem outro meio termo. Ou você vai contagiar as pessoas, ou você acaba contaminando as pessoas, se o que está dentro do seu coração não é Jesus Cristo. Por isso que a Bíblia diz: o que está no coração vai ser transmitido aonde? Na face. O coração alegre faz o rosto ficar mais bonito. E algo especial, irmão, que traz muita alegria ao coração, é a mudança de vida, é a transformação verdadeira. E Jesus fala isso em Lucas 15, no contexto onde ele conta 3 histórias sobre a ovelha perdida, a dracma perdida e o filho pródigo. São 3 histórias seguidas. Ele diz no capítulo 15, versículo 10, abra sua Bíblia aí. Lucas 15, deixa aberto que nós vamos seguir nele. Versículo 10. Primeira parábola, ovelha perdida, do versículo 3 ao 7. Segunda parábola, tudo seguido, 3 histórias seguidas. É a parábola da mulher que tinha 10 dracmas e perdeu uma. E quando ela achou, ficou alegre. Quando o pastor achou a ovelha perdida, ficou alegre. E depois, do versículo 11 para frente, ele começa a contar a história do pai que tinha 2 filhos, perdeu um, depois acha. E vos afirmo que, de igual modo, há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Eu lhes digo que, da mesma forma que o pastor ficou alegre quando achou a ovelha perdida, que a mulher ficou alegre quando achou a dracma perdida, e que o pai ficou alegre quando o filho voltou para casa, vai haver a mesma alegria diante de Deus, ou seja, vai haver festa no céu, quando o que acontece? Quando o que acontece, irmão? Um pecador se arrepende. Por quê? A gente precisa fazer essa pergunta. Por quê? Por que que há festa no céu quando um pecador se arrepende? Por quê, irmão? Por que que Deus diz que uma vida é tão importante que Ele faz, que Ele é capaz de produzir festa no céu? Porque as pessoas são importantes para Deus. Você é tão importante para Deus que no dia que você se converteu,
houve celebração no céu. Amém? E no dia que mais gente entregar a vida para Cristo, por causa da sua vida, você imagina? Euzinho, você aí, houve uma festa no céu e o motivo foi porque você entregou a sua vida para Deus. Efésios capítulo 2, versículo 10, diz: porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós praticarmos. Sabe por que Deus ama pessoas? Porque nós todos fomos criados para um propósito. Nós somos a criação de Deus para cumprir o propósito dele, ou seja, fazer a obra. Porque fomos criados para a glória de Deus, para nos relacionar com Ele, e nós temos um propósito para viver. Por isso que Deus ama e se importa com pessoas. O negócio de Deus não é construir igreja, o negócio de Deus não é edificar parede, o negócio de Deus é gente. O negócio de Deus é vidas. E se o negócio de Deus é vida, o negócio da igreja, o objetivo da igreja, a força da igreja, a oração da igreja deve ser para quê, irmão? Para que mais vidas conheçam ao Senhor. Se a festa no céu, a ponto de acontecer uma festa no céu quando um pecador se arrepende, e Jesus Cristo em outra ocasião disse que uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Será que nós, como igreja e como crentes, temos dado a mesma importância para as pessoas que Deus dá? Você ama e se importa com pessoas da mesma maneira que Deus se importa? Se nós quisermos estar alinhados com a vontade de Deus, se nós quisermos fazer aquilo que Ele manda e Deus se alegrar conosco, se nós quisermos ser uma igreja que está alinhada com aquilo que Deus quer fazer, nós precisamos colocar pessoas no centro do nosso interesse e força de ação. Mas vamos lá à parábola do filho pródigo. Lucas capítulo 15, versículo 11 a 13. Você já está com a sua Bíblia aberta? Vamos acompanhar. Certo homem tinha 2 filhos. Versículo 11. O mais moço dele disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Verso 14, vamos ler juntos? Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Verso 15 diz assim: então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Verso 16, os irmãos podem ler juntos? Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome. 18, vamos ler? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. 19, a igreja. E levantando-se foi para o seu pai. Atenção. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. 22, vamos ler juntos? O pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vesti, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés.
23 diz assim: trazei também e matai o novilho cevado, comamos e regozijamos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e começaram a regozijar-se. 25, os irmãos. Chamou um dos criados e perguntou-lhe o que era aquilo. E ele lhe informou: veio teu irmão e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se alegrou ou se indignou? Se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu ao seu pai: há tantos anos que eu te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer, para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele o novilho cevado. 31, vamos ler juntos? Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. 32 para fechar? Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Põe a mão sobre o seu coração. Senhor, nós estamos diante da tua palavra. Nós desejamos que o nosso coração seja cada dia mais parecido com o teu coração. E que nessa noite, Pai, o Senhor venha falar e venha nos transformar naquilo que ainda precisamos mudar, ainda precisamos melhorar, ainda precisamos, ó Deus, avançar para ter um coração contagiante. Obrigado, Senhor, porque tu estás aqui nesse lugar e a tua palavra é viva em nosso meio. Obrigado, Jesus. Amém. Um pai, quantos filhos? 2 filhos. Uma das coisas que me impressiona nessa parábola é que nenhum dos 2 corações dos filhos se tornou parecido com o coração do pai. O filho mais moço, nós podíamos até dizer, era um menino mais imaturo, menos experiente, saiu de casa, não teve tempo de se espelhar no coração do pai, não teve tempo de aprender a viver a vida que o pai vivia. Mas e o filho mais velho, irmãos? A Bíblia diz que ele nunca deixou a casa do pai. A Bíblia diz que ele sempre conviveu no ambiente que o seu pai estava. E a Bíblia ainda diz que ele era o filho mais velho. Então, consequentemente, deveria ser mais experiente e mais maduro. Só que o coração do filho mais velho também não era parecido com o coração do pai. Você está entendendo? O fato de você estar na igreja, o fato de você ser crente, o fato de você viver na comunhão do povo de Deus há muitos anos, não transforma o seu coração automaticamente num coração parecido com o de Jesus. Ele estava lá, mas o coração dele continuava duro, continuava longe daquilo que é o ideal de Deus para o coração das pessoas. Um coração contagiante é um coração parecido com o coração do Pai. E quando você resolve viver apenas para você mesmo, quando você resolve viver uma vida centrada na sua própria existência, o seu coração vai facilmente se entristecer e se decepcionar. O que entristece o seu coração? O que faz o seu coração se fechar? São as coisas de Deus
ou é a sua própria vida? É o que Deus tem como ideal na sua palavra, ou é o que você acha que é o certo? Quando alguém te ofende, como é que fica o seu coração? Mas quando alguém ofende a palavra de Deus, como é que fica o seu coração? Quando alguém fala mal de você, como é que fica o seu coração? Mas quando alguém fala mal da igreja, como é que fica o seu coração? Será que o nosso coração, irmãos, está mais parecido com o coração do pai ou mais parecido com o coração dos dois filhos? Quando nós nos espelhamos no coração do pai, o que vai entristecer o meu coração é aquilo que entristece o coração de Deus. É o pecado, é a dureza, é um mundo que a cada dia está longe de Deus. Você olha para as pessoas que estão virando as costas para Deus e o seu coração se entristece. Eu vi uma professora falar essa semana que ela estava na porta da escola e duas meninas, alunas, começaram a brigar, começaram a se agredir. E ela disse que aquilo fez muito mal a ela, porque ela pensou que poderia ser uma de suas filhas. Mas quando ela entrou no ônibus, para a surpresa dela, as pessoas que estavam no ônibus não estavam tristes com aquela cena. Pelo contrário, as pessoas que estavam no ônibus estavam em pé nas janelas, com o celular na mão, gritando: mata! Arrebenta ela! Filmando, rindo, se alegrando. E ela disse que ela não aguentou e disse assim: eu não acredito no que eu estou vendo. Se fosse uma filha de vocês, vocês fariam a mesma coisa? Ela disse que ela não aguentou, soltou assim. Eu falei: você correu o risco até de ser agredida. Deu uma dura em todo mundo que estava dentro do ônibus. O que entristece o seu coração? Quando você vê uma cena dessa, seu coração se entristece? Mais do que quando alguém te contraria? É preciso pensar, meus irmãos, é preciso pedir a Deus que o nosso coração, como diz Provérbios, seja um coração alegre, porque o coração alegre vai aformosear o rosto, e você vai contagiar outras pessoas através do seu grande coração. Como está o seu coração, meu irmão e minha irmã? Me ajuda aí. Pergunta para a pessoa que está do seu lado: como é que está seu coração? Alegre? Restaurado? Parecido com o de Jesus? Jesus Cristo está dentro de nós, irmãos. E para ter uma vida contagiante é só deixar que Ele transpareça. Nós cantamos aqui: recebi quem lembra da música? Recebi um novo coração. Recebi um novo coração do Pai. Quem já recebeu esse novo coração? Seu coração é velho ou seu coração é novo? Seu coração é de pedra ou seu coração é de carne? Se o seu coração é novo, se o seu coração já é um coração transformado, você está habilitado a amar e abençoar. É só você colocar para fora o amor de Jesus que já está dentro do seu coração. O coração contagiante se manifesta em algumas situações. Em primeiro lugar, meus irmãos, acompanhe aí na sua Bíblia,
O coração contagiante se manifesta num ambiente de amor e de liberdade. Vamos falar juntos? Um ambiente de amor e liberdade. Versículo 11 e versículo 12. O que diz? Jesus continuou. Um homem tinha quantos filhos? 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: pai, eu quero o quê? Parte da herança. A minha parte da herança. E aí o que ele fez? Se negou a dar, irmão? Ele diz assim: tudo bem, filho, nós vamos repartir em 2 partes. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Se nós quisermos ter um coração contagiante, o nosso coração precisa amar. E o nosso ambiente precisa ser um ambiente de liberdade, mesmo quando o outro esteja fazendo o errado. Se fosse você faria isso que o pai fez? Certamente esse pai, por muitas tentativas, falou com seu filho: filho, põe a mão na consciência. Será que é essa realmente a decisão que você quer tomar? Será que você está certo nessa atitude? Você sair da sua casa, abandonar tudo, seguir a sua vida longe da sua família? E o filho dizia o quê? Sim, pai, é isso que eu quero. Reflete mais um pouco, pensa mais um pouco, vamos ter mais uma semana para a gente orar, para a gente compartilhar. E ao final daquela semana, o filho chegou para o pai e disse o quê? Continuo firme na minha decisão. E o que o pai fez? Seja feito conforme a tua vontade. Algumas vezes, irmãos, nós vamos precisar liberar as pessoas para elas caminharem com as suas próprias pernas, mesmo que o caminho que elas tomem seja um caminho que aos seus olhos é um caminho errado. Enquanto você exerce sobre os seus filhos uma responsabilidade, enquanto os seus filhos são crianças, pré-adolescentes e até adolescentes, até uma certa faixa etária, você ainda consegue prender. Mas vai chegar uma hora que você precisa liberar o seu filho para ele viver a vida dele. Porque o coração contagiante é o amor e a liberdade. Um ambiente de opressão, um ambiente onde as pessoas são presas, são dominadas, não é um ambiente que Deus está agindo. Pastor, então o senhor está dizendo que eu devo deixar meu filho viver a própria vida dele? Você é pai, você é mãe, você deve orar, você deve aconselhar, mas tem uma hora que você não decide mais por eles. Vai ter uma hora que você vai precisar deixar o seu filho caminhar com as suas próprias pernas. Você não pode ser uma mãe opressora, nem uma mãe dominadora. Você não pode ser um pai controlador ao extremo. Eu me lembro, irmão, que quando eu cheguei à idade de 12 anos, eu resolvi querer andar com as minhas próprias pernas. E disse para minha mãe que eu não queria mais saber da igreja, porque a igreja era um lugar chato, onde as pessoas repetiam as mesmas coisas todo domingo, e eu já sabia o que ia acontecer, os cânticos que ia cantar, a palavra que ia ser, e eu disse assim, tem coisa mais interessante para eu fazer. E ela disse, com todo amor, com todo carinho, com o dedo na minha cara, você vai! Você vai! Porque eu assumi uma responsabilidade diante de Deus.
quando eu te trouxe no altar e te batizei e disse: eu vou cuidar dele, Senhor, e vou ensinar. Enquanto eu puder, eu te obrigo, miserável. Eu estou indo e eu quero você atrás de mim. E quando eu chegar lá, eu quero você junto comigo. Eu enrolava, via os gols, via não sei o quê, via os trapalhões, e ainda aí, irmão, com a tromba igual de um elefante. Lá na igreja tinha uns bancos do visitante. Os bancos do visitante eram 2 bancos que encostavam assim nos fundos da igreja. Não ficava nas carreiras de banco, só para os visitantes. E eu sentava ali, emburrado. Aí chegou uma hora que ela disse: meu filho, eu não posso mais te obrigar a ir. Você está liberado, faz a sua vontade. E eu fui. E eu, então, resolvi viver uma vida longe de Deus. E os irmãos sabem que chegou a hora em que o confronto de Deus chegou na minha vida. E eu pude voltar igual esse filho pródigo voltou. Tem hora que você vai precisar deixar a coisa caminhar, porque senão você vai adoecer, você vai ficar mal, você vai dar crise de ansiedade, você vai ficar cheio de problema de saúde, porque você quer controlar essa família conforme não a vontade de Deus, mas conforme a tua vontade. Coração contagiante é coração que cria um ambiente de amor e de liberdade. Você orienta, você ora, mas deixa a turma caminhar. Tem maridos que oprimem as suas esposas, anulam as suas mulheres, como se elas não tivessem vida própria, nem vontade própria. Você está errado, o seu coração não é um coração do Pai, parecido com o de Jesus. Tem mulheres que querem anular os seus esposos, não incentivam eles, pelo contrário, você só coloca esse homem para baixo. Ele está servindo a Deus, ele tem um ministério, ele está alegre, e você puxando para baixo. Você acha que o seu coração é parecido com o coração do Senhor? Tem dia que ele desanimado fala assim: não vamos na igreja não, bem, amor, estamos tão cansados, né? Aí você que é uma esposa que tem um coração parecido com o do pai, fala assim: tome tento, rapaz, vai tomar um banho, lavar essa cara e vamos para a igreja. Mulher com a visão lá na frente. Agora, se você disser assim: não, só um diazinho só, ninguém nem vai sentir falta, né? Você abriu uma porta. Você abriu uma porta para esfriamento dentro da sua casa. Cuidado, irmão. Amor e liberdade. Pastor, nós precisamos ter uma igreja que aperta mais as pessoas. O Pai tem um coração de amor e de liberdade. Ninguém pode fazer nada aqui dentro dessa igreja obrigado. Ninguém pode deixar de ser ou ser alguma coisa porque nós estamos colocando um cabresto e dizendo assim: faz isso, faz aquilo, faça assim, se você não fizer assim, Deus vai te amaldiçoar. Como muitos pastores dizem: traz seu dízimo, porque se você não der o dízimo, você vai ficar pobre. Vem para a igreja, senão você vai ficar doente. Isso não é um ambiente parecido com o coração do Pai, irmão. O coração do Pai te dá liberdade para você ser: eu sou livre no Senhor Jesus. Tem muita gente que acha que o crente é que é oprimido e quem está lá no mundo que é livre. E eu vi um pastor contar uma história que trabalhava com uma pessoa que fumava 3 maços de cigarro por dia. E ele disse para o pastor: você é crente? Que vida chata. Que vida, mais ou menos, que você vive. Você não bebe, você não fuma, você não vai na balada, você não se diverte, você não tem mulher por fora. Você é um cara quadrado e oprimido. Ele disse: não, o oprimido é você. Me dá um cigarro desse aí que eu posso fumar, eu tenho liberdade. Me dá o seu cigarro que eu fumo aqui ele agora.
Agora, faz o seguinte: pega os 3 maços de cigarro que está aí na sua bolsa, joga fora e não fuma nunca mais. Você vai conseguir? Quem que é livre e quem que é oprimido? Quem que está livre e quem que está preso? Deus não quer ninguém preso. Deus não quer que você deixe de fazer nada porque você está preso. Pelo contrário, você tem tanta liberdade que você não faz. Segundo lugar, irmão, o ambiente de um coração contagiante, ele se manifesta num ambiente de graça e de restituição. Porque aquele filho, depois de passar um tempo fora, ele resolve voltar para a casa do pai. E quando ele volta para a casa do pai, ele estava arrependido, ele estava triste, ele disse assim: eu quero ser tratado agora como um empregado, eu quero ser tratado agora como um servo, não me trata mais como filho, eu pequei diante do Senhor. Mas o versículo 22 do capítulo 15 diz o quê? Quando o pai viu o filho, ele disse: tragam depressa a melhor roupa e vistam nele. Coloque no seu dedo um anel e nos seus pés calçados. Graça e restituição. O filho estava morto e quando volta, o pai diz assim: meu filho, agora eu te trato com graça. O filho merecia aquele tratamento, irmãos. Um menino que pegou todo o patrimônio do pai, ou metade do patrimônio do pai, e jogou fora. Se nós fôssemos olhar pela lei, pela justiça própria do ser humano, o que ele merecia? Merecia nem ser recebido na casa. Por que o pai então resolve receber aquele menino de volta? Porque o pai entendeu o que é a graça de Deus. A graça de Deus não é o nosso merecimento, a graça de Deus é o favor que Deus nos faz, mesmo sem nós merecermos. Ele não merecia, mas a graça de Deus se manifestou na sua vida. Você acha que você está aqui por causa do seu merecimento? Por causa da sua justiça própria? Porque você não tem erro? Porque você não tem falha? Eu só estou aqui nesse lugar porque a graça de Deus se manifestou na minha vida. E não foi pelo meu merecimento, foi pela graça que me alcançou e me restaurou, irmãos. E ainda assim, o pai resolve restituir tudo aquilo que o filho perdeu. Isso é o coração do pai. Isso é o coração contagiante. Ele estava maltratado, ele estava magro, ele estava faminto, ele vestia farrapos, e o pai disse o quê? Roupa nova. Roupa nova. No dedo o anel. Sabe o que era o anel? O anel era a marca do filho. A família, a marca da família estava no anel, era o selo da família. Então, quando o pai diz assim: vou colocar um anel no seu dedo, ele está dizendo o seguinte: você agora voltou a ser meu filho. Foi pelo merecimento dele? Não foi assim que Jesus fez comigo, com você? Ele nos transformou em filhos sem ser por causa do nosso merecimento. Mas o melhor de tudo, talvez, foi que andar descalço era a marca dos escravos. E andar na Palestina descalço não devia ser fácil. E o caminho de volta não foi fácil. Ele chegou com os pés feridos, com os pés sangrando. E o pai disse assim: prepara uma sandália nova e põe nos pés do meu filho. Porque ele não foi criado para andar descalço. Ele foi criado para andar como um filho deve andar.
Não foi assim que Jesus fez na sua vida? Jesus te recebeu, Jesus te pôs uma veste nova, e naquele dia, lá na glória, quando João pergunta em Apocalipse, quem são estes? E ele diz, são todos aqueles que lavaram as suas vestes e alvejaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. Sua roupa é nova, sua roupa é restaurada. Você tem o selo de ser um filho de Deus, e os seus pés estão calçados. Por isso que o apóstolo Paulo diz que quão formosos são os pés daqueles que anunciam as boas novas. Olha para o seu pé. Você está calçado com um calçado espiritual. Por isso você pode andar no caminho do Senhor. Terceiro lugar, irmãos, o coração contagiante se manifesta num ambiente de alegria e de festa, celebração, riso. A Bíblia diz que o som da festa chegou longe. Versículo 23 diz assim: traga o novilho gordo ou o novilho cevado e matem-no. Vamos fazer uma festa e vamos nos alegrar. O coração alegre aformoseia o rosto. Deus não nos chamou para viver num ambiente de confusão. Deus não nos chamou para viver num ambiente fúnebre. Deus nos chamou para viver em alegria do Espírito Santo. Pastor, então o senhor nunca fica triste? É claro que eu fico triste. Nunca há situações na sua vida que te entristecem? Claro que sim. Há momentos que a gente chora, há momentos que a gente se decepciona, há momentos que a gente fica triste, sim, irmão, mas não pode ser a constante da sua vida, uma vida de tristeza e de amargura. Deus quer fazer com que você viva uma vida de alegria e satisfação. Amém? Vida de alegria e de satisfação. A tristeza não é de Deus, gente. Você precisa se alegrar. Os nossos cultos não são funerais. Os nossos cultos são festas. Todo domingo, toda quarta-feira, o que acontece aqui nessa igreja é uma festa para o louvor do nome do Senhor Jesus. Nós estamos aqui para celebrar a presença de Deus. Durante muito tempo se pensou que a gente precisava estar na igreja e sermos um ambiente triste, um ambiente alegre. Tem pastor que até hoje proíbe suas ovelhas de bater palma. Como é que eu vou proibir você de bater palma? A palma é uma expressão de alegria, gente. É ou não é? Você aplaude aquilo que mexe no seu coração. Tem muita hora que a gente aplaude no culto só porque o pastor mandou ou o ministro louvor mandou. É ou não é? Já aconteceu contigo ou não? Você não estava com vontade nenhuma de bater palma, mas alguém mandou, você bateu. O problema é seu. Não era para você bater. Não é? Você expressou aquilo que não estava no seu coração. Mas tem hora, irmão, que a gente precisa se alegrar. Como é que está a sua casa? Qual é o ambiente que está dentro da sua casa? É um ambiente de alegria ou é um ambiente de tristeza? Qual é o ambiente que a sua família vive? É um ambiente de confusão? Ou é um ambiente de paz? De vez em quando, é claro que tem confusão. Em toda casa tem confusão. E se o pastor passasse lá na hora, você ia ficar com muita vergonha, não é? De vez em quando eu falo assim, graças a Deus que nenhuma ovelha mora aqui perto. Se passasse lá na hora, irmão. Mas tem que ser de vez em quando. De vez em quando, eu agarro as minhas filhas e danço no meio da sala. E agarro a minha esposa e danço no meio da sala. Bênção geral. Se você nunca fez isso, devia fazer. Abraça, beija. Eu vi um homem dizendo assim, meu filho tem 18 anos, eu nunca dei um abraço nele.
Nunca dei um abraço. Falei, corre, cara, corre que você está 18 anos atrasado. O que é isso, irmão? Deus nos chamou para alegria. Deus nos chamou para festa. Às vezes você chega em casa e os meninos ficam tristes, porque as pessoas assim, ih, lá chegou o chato, reclama de tudo. Você chega no trabalho e as pessoas dizem assim, meu Deus, cuidado, chegou fulano. Ou o dia que você não vai, o povo diz, graças a Deus, o ambiente aqui está leve hoje. O que é isso, irmão? Onde a gente chega, a alegria do Senhor tem que chegar junto. O sorriso de Deus está na sua vida. O abraço de Deus está na sua vida. Tem momento que a gente quebra o pau, tem momento que a gente se entristece, mas a constante da minha vida é a alegria do Espírito Santo. E a Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Se alegre mais, sorria mais. Deus te chamou para alegria e para festa. Amém? A tristeza do crente é para durar uma noite, e a alegria vem pela manhã. Já nem sei mais que número. Quarto, o coração contagiante se manifesta num ambiente de ressurreição e vida. Nós cantamos aqui, oramos, remove a minha pedra, me chama pelo nome. Esse meu filho estava o quê? Morto. Versículo 24. Pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. É uma transformação tão profunda que ele vai te tirar de um estado de morte para um estado de vida. Você crê? Ele vai pegar tudo aquilo que foi perdido na sua vida e vai restituir. Você precisa crer e você precisa viver isso. Isso é o coração do Pai, é o coração alegre, é um coração de restituição, é um coração de ressurreição, é um coração que Deus vai transformar tudo que está ao nosso redor. Quinto, irmão, se o número 1 é um coração livre de liberdade, de amor, esse pai, para o filho mais velho, ele foi lá e confrontou e tratou. Porque ninguém melhora sem confronto, às vezes. O filho mais velho chega em casa, versículo 25 a 29, e ele fica triste. A Bíblia diz que ele se indignou, ou seja, ele ficou irado. Ele, ao invés de se alegrar com a volta do irmão, ele ficou irado, ele teve raiva. E ainda tem sempre um fofoqueiro na história. Por quê? O servo se costumava cevar um novilho para um dia de grande festa. Então dizia assim, guarda esse bezerrinho aí, vamos botar bastante comida, vamos engordar ele bem. O dia que a gente tiver que fazer uma festa maravilhosa nessa casa, quem vai pagar o pato? Ele. E o pai diz assim, sabe aquele novilho que nós estávamos cevando para um churrasco em ocasiões especiais? Mata ele. Pega ele, mata. E nós vamos fazer uma festa aqui nessa casa, porque hoje é dia de ressurreição e de vida. Hoje é dia de restauração. Irmão, e o servo, quando o filho mais velho chegou lá e perguntou assim, o que está havendo aí? Que confusão é essa? E aí chegou aquele, né? Sempre tem um que chega assim, olha, eu não queria te falar não, mas vou te falar. Sabe aquele novilho cevado? Sabe aquele que se guarda para ocasiões especiais? Seu pai matou ele para comemorar o retorno do seu irmão. E aí é o famoso botar a gasolina na fogueira, não é? O homem já estava bravo, ficou mais bravo ainda. E o pai fez o quê? Está bravo? Deixa para lá. Está bravo? Deixa para lá. Não vou atrás não. Coração do pai, volta aí. É o coração que
muitas vezes, por causa do amor, volta lá, isso, precisa confrontar e precisa tratar. Ô irmão, carne não melhora, carne apodrece. Ou você trata a coisa como tem que ser tratado, ou a coisa só vai piorando. Você vê o problema e você finge que não existe aquele problema. O seu filho vacila e você não trata, você deixa, você empurra com a barriga, você nunca resolve, você nunca confronta, você nunca vai buscar o tratamento correto. E aí o que vai acontecer? Ao invés da coisa melhorar, a coisa vai piorar. O coração contagiante precisa tratar e precisa confrontar. Você precisa pedir a Deus sabedoria e amor, para que você seja um instrumento do Senhor, para tratar vidas e para confrontar vidas. E talvez o momento mais difícil na vida da igreja é o dia em que a gente precisa confrontar pessoas por causa do seu comportamento ou por causa da sua atitude. Você acha que todo mundo tem que bater palma para tudo que você faz? Inclusive para coisas erradas? Você acha que todo mundo tem que dizer que você está certo quando você está errado? Presta atenção, irmão, que às vezes o amor nos leva a dizer o não. O amor nos leva a dizer verdades que doem. E o coração de Deus é um coração assim. O pai foi lá, olhou nos olhos do filho e tratou o filho. Você está errado. Seu sentimento é errado. Seu irmão estava perdido e foi achado. Seu irmão estava morto e ressuscitou. Então você precisa se alegrar e não ficar assim dessa maneira que você está. Último, o coração contagiante se manifesta num ambiente de discipulado e de celebração. Versículo 31, o pai disse: meu filho, você sempre está comigo. Porque veja bem, irmãos, ele já tinha vendido a parte do irmão. Tinha ou não tinha? A parte que ficou agora era de quem? Do filho mais velho. Em nenhum lugar na Bíblia está dizendo que ele pegou a herança do irmão e deu para o outro que voltou, não. Pelo contrário, ele disse: olha, tudo isso que está aqui, agora é de quem? É seu. Você que não está sabendo aproveitar. Ah, papai, eu sempre quis fazer um churrasco com meus amigos, o senhor nunca me deu um cabritinho para eu fazer, me alegrar com os meus amigos. Porque você não quis, porque você não pediu, porque você não falou. Às vezes as coisas não acontecem porque você não se manifesta. Eu já falei aqui uma quarta-feira que eu ainda não comprei, mas estou para comprar uma bola de cristal para poder adivinhar algumas coisas que acontecem. Se você não fala, eu não sei. Atenção, irmão. O ambiente de discipulado não é um ambiente que fere para jogar fora. É um ambiente que fere para curar, para tratar. Pessoas são tratadas. Pessoas precisam aprender a celebrar. Seu irmão estava perdido e foi achado. Seu irmão estava morto e agora reviveu. Vamos celebrar a vida. Pergunta para o seu irmão de novo: como é que está seu coração? Futuca ele aí. Como é que está o seu coração? Se você quiser ter um coração contagiante, eu quero dizer para você o seguinte: isso tem um preço. Coração contagiante não é de graça, mas vai ter uma recompensa. Amém? Vamos falar? Existe um preço e uma recompensa para manter este coração e essa vida contagiante. Vou te falar o preço. Mateus 5, 11 e 12. Diz o quê? Vai, meu filho.
Bem-aventurados serão vocês, quando por minha causa os insultarem. Está vendo o preço ou não? Se você quiser ter um coração contagiante, sabe o que vai acontecer contigo? Você vai ser insultado. Vai acontecer mais o quê? Você vai ser perseguido. E sabe o que vai acontecer mais o quê? Vão levantar contra você todo tipo de calúnia. Você entendeu ou não? Esse é o preço de servir a Deus. O preço de servir a Deus. Mas Jesus está dizendo, quando acontecer isso tudo com vocês, vocês têm que fazer o quê? Se alegrar e regozijar. Porque grande é o quê? Grande é o quê, irmão? A sua recompensa onde? Nos céus. Pois da mesma forma que perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Quer ter um coração contagiante? Você vai ter que pagar esse preço. Você vai ter que pagar esse preço. Mas você sabe de uma coisa: Deus vai te recompensar. Mateus capítulo 6, versículo 20 e 21. Diz assim: mas acumulem para vocês tesouros aonde? Aqui comigo todo mundo. Acumulem para vocês o quê? Tesouros nos céus. Vamos ficar de pé, irmãos? Para a leitura desse texto terminar. Coração contagiante é preço que se paga. Pastor, eu estou sendo perseguido. Eu estou sendo caluniado. Eu estou sendo injuriado. Falaram coisa de mim que eu não fiz. É o preço que se paga, irmão. Se eu te contar o que falaram de mim, ou o que falam de mim, não está no gibi. Mas eu não vou fazer igual um avestruz e esconder a minha cabeça na terra, porque tem gente falando mal de mim, porque tem gente que está me perseguindo. Pelo contrário, meu coração é um coração contagiante. E esse é o preço que eu vou ter que pagar. Mas eu vou ser recompensado. Você também vai ser. Seus tesouros estão sendo guardados lá no céu. Você crê? E lá é o melhor lugar. Por quê? A traça corrói? A ferrugem destrói? O ladrão rouba? Pois onde estiver o seu tesouro, aí estará o seu coração. E olha o que ele diz mais. Que coisa maravilhosa. Os olhos são candeias do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Você quer ter uma vida contagiante, irmão? Amém? Feche seus olhos. Eu sei que muita gente aqui está pagando preço. Pagando preço alto. Ou pagou um preço alto. Mas Jesus nunca disse que o caminho seria fácil. Caminho difícil. Caminho de injúria, de calúnia, de perseguição. Mas a sua recompensa vai chegar. Você crê? Você vai ser recompensado. Louvado seja Deus.